Olá pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaço, tô com mais um comparativo. O comparativo de hoje é entre Moto Max, que já foi lançado há um certo tempo, mas ainda é um smartphone extremamente potente e com um preço bem camarada, não tão camarada como poderia ser, mas ele não tem um preço muito assustador. E do lado de cá você tem a Xperia Z5, o aparelho mais potente que a Sony tem no mercado brasileiro e também um aparelho que vem repetindo hardware faz um tempinho, mas é um pouquinho melhor do que o que você encontra no dispositivo da Motorola. No lado da construção, a primeira diferença é bastante gritante. Você tem uma linha muito mais reta no lado da Sony, com bordas mais retas aqui, do que você encontra aqui com bordas levemente arredondadas e um pouco mais aconchegantes de colocar na mão. Isso acontece porque a traseira do Moto Max ela é ligeiramente arredondada, como você está vendo aqui, algo que não acontece no aparelho da Sony, que é extremamente reto, e a traseira aqui do Moto Max ela tem uma textura em nylon balístico que desfia um pouco, como você está vendo aqui, tem uns pontinhos desfiados, mas enfim ele acaba ficando um pouco mais firme na mão, ele escorrega muito menos do que você encontra nos Xperia Z5. Enquanto isso, os dois aparelhos contam com alumínio nas bordas, e o que muda, como eu falei, é a parte traseira. Aqui na parte da frente você encontra uma tela de 5.2 polegadas nos dois dispositivos, então ambos contam com tela de 5.2 polegadas, sendo que o Moto Max conta com tela 2560 por 1440 pixels e o aparelho da Sony trabalha com 1920 por 1080 pixels. É uma diferença grande, é 2 vezes mais resolução de um lado do que do outro, e isso acaba entregando uma densidade de pixels maior no lado da Motorola, com 565 pixels por polegada de densidade contra 428 do lado da Sony. Essa diferença não deve ser levada em conta porque não faz muito sentido, não entrega uma experiência realmente superior. Então eu vou colocar aqui o ícone do AnTuTu dos dois lados, que é exatamente o mesmo ícone com o mesmo desenho. E para você ver que eu estou bem próximo, até onde dá para aproximar com o zoom, eu estou bem próximo aqui. Esse aqui é meu dedinho, para você ter uma ideia de quão próximo eu estou. E você tem aqui uma resolução Full HD desse lado contra uma resolução 2K do outro lado, e a diferença não é visível de uma forma tão grande assim. Você pode ver que eu estou muito próximo da tela. Essa não é a proximidade que você vai utilizar, porque se você utilizar essa proximidade vai te causar sérios problemas de vista, e você consegue ver perfeitamente tudo muito bem no lado Full HD, da mesma forma como você consegue ver no lado 2K, ou seja, ter uma tela de maior resolução não necessariamente significa uma tela de melhor qualidade. Vou voltar o ícone para cá. E continuando na parte externa, você tem aqui botões de controle de volume e liga-desliga do lado do Moto Max, que faz, às vezes, aqui, desse lado aqui, da gavetinha para o chip da operadora. Então, a Motorola colocou uma forma de colocar uma gavetinha de chip da operadora sem colocar uma gavetinha de fato. Então, ela ocupou mais ou menos o mesmo espaço que já ocuparia com os botões. Controle de volume e liga-desliga também ficam aqui no lado da Sony, mas o da Sony tem um leitor de impressões digitais que é bastante preciso, como você pode ver, ele lê com facilidade e não demora muito para reconhecer, não tive nenhum problema com isso. O extra do aparelho da Sony, além do leitor de impressões digitais, é o botão de câmera. Você tem um botão específico para câmera aqui, que faz às vezes de foco, então você pode segurar um pouquinho e depois apertar, tem 2 níveis de pressão. Na parte de cima, os dois aparelhos apresentam entrada para fone de ouvido e microfone secundário. Você tem aqui do lado de cá nada dos dois lados, no lado da Sony apenas a entrada para o chip da operadora e também para o cartão microSD, que tem suporte para até 200 GB, algo que a Motorola não entrega nenhum suporte a microSD. Embaixo o conector micro USB. Aqui na parte de trás tem uma câmera de 21 megapixels no lado da Motorola e 23 megapixels do lado da Sony. Os dois com flash, mas a Motorola tem 2 flashes contra apenas um flash e mais nada. Os alto-falantes dos dois gadgets estão na parte frontal, tanto na parte de cima como na parte de baixo, mas na parte de cima e na parte de baixo é apenas o lado da Sony. O aparelho da Motorola não oferece alto-falante estéreo, isso é um extra pro lado da Sony que acaba oferecendo uma qualidade um pouco melhor de áudio. Ligando os dois dispositivos, como eu falei, você tem aqui apenas a forma de senha, ou com desenho ou com senha, e aqui você pode substituir pela impressão digital, que acaba sendo uma forma mais rápida de poder abrir a tela. Do lado de dentro você tem os dois com o processador Snapdragon feito pela Qualcomm, 805 no lado do Motorola
Moto Max e 810 do lado do aparelho da Sony. O aparelho da Sony trabalha com 8 núcleos, sendo 4 deles a 1.96 e outros 4 a 1.56. Já o aparelho da Motorola trabalha apenas com 4 núcleos em arquitetura Crytek 450, sendo que os 4 rodam até 2.6 GHz, 2.65 GHz. E além disso, você trabalha com uma Adreno 430 contra uma Adreno 420, e do lado de memória RAM, os dois aparelhos trabalham com 3 GB de memória RAM, e o aparelho da Motorola vem com 64 GB de memória interna contra 32 no lado da Sony, só que a Sony tem um extra de poder trabalhar com um cartão microSD e expandir essa memória, deixar os 32 GB apenas para aplicativos, algo que você não consegue fazer no dispositivo da Motorola. Fechando todos os aplicativos ao mesmo tempo para mostrar até que ponto essa diferença de hardware é visível e começar abrindo os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas e atualizados pelas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. O Moto Max acabou de carregar primeiro o aplicativo. Twitter em 3, 2, 1. Mas ele abre primeiro no lado da Sony. Novamente, agora basicamente ao mesmo tempo. Instagram em 3, 2, 1. Agora o aparelho da Sony abriu um pouquinho mais rápido na frente. Fechadamente todos os aplicativos e abriu o AnTuTu, que é para medir em números qual que é a diferença dos dois dispositivos. Ambos com a versão mais recente disponível do AnTuTu, que é a versão 6. Moto Max foi o primeiro a acabar, com 68.965 pontos. E o aparelho da Sony vem atrás, levando um pouco mais de tempo, com uma pontuação menor, 60.918 pontos. Você pode ver que mesmo o aparelho mais antigo conseguiu uma pontuação melhor, só que isso não se reflete no dia a dia, como alguns aplicativos abriram primeiro no lado da Sony, e a diferença foi pequena, mas existiu, e não leva em consideração essa pontuação extra de um lado ou de outro. Agora, para comentar realmente a diferença gráfica dos dois dispositivos, melhor do que a parte gráfica do AnTuTu, é abrindo um game pesado, que no caso é o Asphalt 8, ou Hell Racing 3, que é o Asphalt 8, para ver quem consegue abrir primeiro o jogo. Lembrando que você trabalha com uma Adreno 430 contra uma Adreno 420. E um processador octa-core contra um quad-core. Moto Max foi primeiro, com uma resolução maior e trabalha em 2K, não em 1080p. 1080p tende a ser mais simples para trabalhar, justamente por conta do... Continuar. Por conta da menor resolução. É claro que cada um tem o seu carro, mas tocar mais ou menos ao mesmo tempo. Os dois com 3 GB de memória RAM. Ou seja, nesse ponto nada vai mudar. E mesmo assim, Moto Max abriu primeiro e finalizou primeiro o carregamento do jogo. Tudo bem que eu tô com pistas diferentes aqui, mas enfim. A ideia mesma, o gráfico é o mesmo com reflexos e tudo mais. E o mesmo vale para dentro do veículo, claro que cada um tá um volante de um lado e do outro. Ou seja, no jogo, por mais que o Moto Max tenha conseguido abrir um pouco mais rápido, o desempenho foi o mesmo para os dois lados. E lembrando que o Moto Max trabalha com uma resolução 2 vezes maior, ou seja, o trabalho da GPU é maior. E ele tem um processador que é uma geração que é um pouco anterior, um pouco mais simples do que você encontra no Xperia Z5. No lado de câmera, ambos os aparelhos contam com uma câmera de altíssima resolução e, como você pode ver, o aparelho da Motorola acabou abrindo primeiro. A diferença fica muito gritante nas funções que você tem aqui. Você tem apenas algumas funções aqui no lado da Motorola, como HDR, ligado ou desligado, flash, toque para focar, a resolução da câmera que você vai filmar, a proporção e resolução da câmera fotográfica. Então tem aqui OK. Temporizador, se você quer panorama ou não, enfim, você quer gravar ou não a localização. Já no aparelho da Sony você tem uma série de recursos, você tem uma série de formas, até forma de filmar em 4K, o que também é possível lá. Você tem aqui a realidade aumentada, pode abrir outros tipos de filmagem, a filmagem com modo manual, algo que não é possível aqui no aparelho da Motorola, você não tem esses recursos
manualmente, de uma forma mais simples, e no final das contas o aparelho da Sony consegue uma qualidade um pouco superior do que o aparelho da Motorola em câmera. Fotos com boas condições de luz ficam muito semelhantes dos dois lados, mesmo com a diferença de resolução de 23 megapixels no Xperia Z5 contra 21 megapixels no aparelho da Motorola, mas fotos noturnas ficam um pouco melhores aqui nesse cara da Sony. Para você ver as fotos de cada um, é só clicar no link na descrição desse vídeo e acessar o review separado de cada um dos dois. Pode abrir um em cada lado da tela e aí comparar as fotos que foram tiradas com muitas fotos tiradas com os dois aparelhos. No lado de bateria, os dois aparelhos têm uma diferença um pouco grande de bateria. Você tem uma bateria de 3.900 mAh no Moto Max contra 2.900 no lado do Xperia Z5. Ou seja, o Moto Max tem 1.000 mAh a mais do Xperia Z5, mas isso não resulta em uma autonomia extremamente maior, porque o Xperia Z5 trabalha com um gerenciamento de energia muito mais inteligente, com mais capacidade de trabalhar e diminuir o consumo do aparelho para fazer a bateria durar mais. A grande vantagem do aparelho da Motorola é que ele consegue durar apenas com força bruta, ou seja, ele não vai diminuir absolutamente nada e vai durar um pouquinho próximo do que consegue o aparelho da Sony, já diminuindo muita coisa, tirando push, tirando algumas das ferramentas que tem o dispositivo. No lado de extras, você tem aqui uma interface de Android meio que diferente dos dois lados. A Motorola trabalha com o Google Now Launcher, que é extremamente limpo, é basicamente o Android puro, sem quase que nenhuma modificação, apenas com a adição de alguns aplicativos aqui e ali. Já o aparelho da Sony trabalha com uma interface da própria Sony, que entrega algumas possibilidades, como por exemplo, editar essa parte aqui de atalhos. Tem aqui um menu de aplicativos diferente, não é exatamente o mesmo menu que você encontra no aparelho da Motorola, e ele tende a ser atualizado com uma velocidade muito menor do que o que você encontra no aparelho da Motorola. Então tem aqui no dispositivo da Motorola ambos com um Android bastante atual. Então tem aqui sobre o telefone versão 5.1.1 do lado da Sony contra 5.0.2 do lado da Motorola, mas a Motorola tende a atualizar com mais velocidade porque ela tem um número menor de atualizações. Isso faz com que o Android não seja necessário modificar muitas coisas para poder liberar o update para a versão mais recente. Ambos receberão o Android Marshmallow, apenas não sabemos quando isso vai acontecer, mas sim, ambos receberão. E por fim, olhando para o lado de custo-benefício, você tem o Moto Max por um preço de aproximadamente R$ 1.897, que é o preço mais em conta que eu consigo encontrar agora, contra R$ 3.400 do lado do Xperia Z5. Vocês viram que a diferença de desempenho não é muito grande. O Real Racing 3 abriu primeiro no Moto Max e os aplicativos abriram basicamente ao mesmo tempo. Você tem o dobro de memória interna do que você tem no aparelho da Motorola e o Android mais limpo, além de uma pegada um pouco mais confortável. Já que o Xperia Z5 trabalha com leitor de impressões digitais, que é bastante bacana, e botão dedicado para foto. Além disso, ele pode mergulhar, algo que o aparelho da Motorola não pode. Mas uma diferença de preço tão grande, que é quase o dobro de um para o outro, faz o Moto Max ser o grande campeão, porque ele tem um custo-benefício muito mais interessante. Para saber mais sobre esse comparativo em texto e uma conclusão um pouco mais detalhada sobre o aparelho e recursos dos dois, é só clicar no link na descrição desse vídeo e acompanhar o texto em tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.